Bom, meus irmãos, boa noite àqueles que eu não dei boa noite. Nós vamos dar continuidade ao livro de Provérbios. Mais uma vez, uma mensagem muito desafiadora. E como eu falei para vocês na primeira mensagem, o livro de Provérbios, ele fala em sua grande maioria sobre a sabedoria influenciando todas as nossas áreas da nossa vida, influenciando o nosso autocontrole, influenciando o nosso amor, influenciando a postura de pais dedicados, influenciando em todas essas áreas. E depois, meus irmãos, que nós vimos na semana passada, Salomão falando sobre os contrastes entre a sabedoria e a insensatez, ele ali pedindo, fazendo um apelo ao seu filho para que ele pudesse ouvir a voz da sabedoria e tomar uma atitude sábia diante das circunstâncias da sua vida. Agora, no capítulo 2, nós vamos ver Salomão falando sobre qual é o valor da sabedoria. Se nós estamos tratando sobre esse aspecto, uma coisa que possivelmente surgiria, essa pergunta possivelmente surgiria vinda do discípulo, filho, que estaria lendo esse livro, viria essa pergunta: mas então, Salomão, qual é o valor dessa sabedoria que você está anunciando? Qual é o sentido dela e quais são os seus impactos em nossa vida? E quando eu estava pensando nessa perspectiva da palavra sabedoria e tentando mensurar um valor para ela, me veio à mente várias imagens a respeito de tesouros, como ele mesmo vai anunciar logo aqui no início do capítulo 2. Tesouro é um tesouro escondido. Como nós vimos também na primeira mensagem, por mais que nós aqui, quando eu perguntei se alguém não queria ser sábio, ninguém levantou a mão. Nós vimos na semana passada que Salomão, ali representando a sabedoria, ela sendo anunciada, ela se anunciando por meio das cidades, nos lugares mais visitados e com mais gente possível para ouvir a respeito da sabedoria, ainda assim os insensatos fogem da sabedoria. Então nós vemos que a sabedoria ela não é alcançada por todas as pessoas. E por isso, pelo valor que ela deveria ter, ela deveria ser algo extremamente requisitado pelas pessoas. Essa sabedoria que nós vimos, que é a verdadeira sabedoria que provém de Deus, deveria ser extremamente valorizada pelos homens. Mas, infelizmente, não é isso que vem. E quando eu pensei nessa perspectiva de tesouro, me veio várias imagens na cabeça, filmes que falam sobre caças ao tesouro, programas de TV também que falam sobre isso, as pessoas caçando aquilo que elas acham valioso. E me veio, por último, a ideia do próprio caça-tesouro que nós fazemos muitas vezes em acampamentos, atividades da igreja. Às vezes você já tenha feito isso na sua própria família, numa reunião de família, E o caça-tesouro, ele basicamente tem como seu objetivo, uma pessoa esconde o tesouro de maneira que seja difícil e ele vai ter algumas pistas ao longo do tempo para conseguir encontrar esse tesouro escondido. Mas como nós sabemos, algumas vezes o tesouro é tão bem escondido que fica difícil de achar. Eu estava no acampamento, a gente estava lá preparando uma brincadeira para os acampantes, e aí estava eu, Davi, e não lembro quem mais estava com a gente olhou na volta da piscina assim, tinha uma bolinha que a gente tinha escondido no outro ano, que ninguém achou, e ela estava escondida lá no mesmo lugar. Então a gente percebe que às vezes está tão bem escondido que é difícil de achar. E parece que Salomão tem em mente algo parecido com isso aqui.
quando ele inicia agora o capítulo 2, nos versículos de 1 a 11, Salomão vai falar sobre o valor da sabedoria, dando esse valor diante da perspectiva de duas atitudes dessa pessoa. A primeira é quando ela procura, a sua diligência, dedicação em procurar. E a segunda é a mudança que essa sabedoria causa diretamente na nossa vida. E é uma das coisas que me chama a atenção na brincadeira. Porque se você não tiver dedicação para achar, rapidinho você perde paciência. Não sei se vocês já brincaram disso com crianças. E se você bota isso para as crianças, se não tiver fácil de achar, se elas não acharem nos primeiros 5 minutos, elas desistem, já não querem mais brincar da brincadeira. Mas nós não podemos ser assim, irmãos. A caça ao tesouro, ela exige muita diligência, dedicação, empenho da nossa parte. E nós vamos ver também que esse empenho gera mudanças na nossa forma de ver e agir na nossa vida. Queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura do texto de Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Salomão, escrevendo o seu livro, ele descreve assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então, você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te damos graças porque essa é a tua palavra, Deus. Nós oramos a ti nesse momento, suplicando que o Senhor fale aos nossos corações por meio daquilo que acabamos de ler, Pai. E que possamos sair daqui desafiados pela tua palavra. Que possamos entender o valor da verdadeira sabedoria que só pode ser encontrada em ti, Pai. E que possamos nos deleitar nesse prazer de sermos privilegiados por ter da tua parte a sabedoria e o conhecimento dado de maneira gratuita, Pai. Nos dá também, Senhor, a diligência, a dedicação necessária para continuarmos sempre buscando um caminho de sabedoria, Pai, por meio do temor ao Senhor. E que nossas vidas transmitam isso para as outras pessoas. Que nossas vidas sejam impactadas por essa sabedoria que vem do alto e que constrange os nossos corações, nos levando a atitudes práticas no nosso dia a dia, que honram e glorificam o teu santo nome. Essa é a nossa oração, Pai, e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, percebam como é impressionante isso. A forma como Salomão vai lidar e vai mostrar o valor da sabedoria através da sua própria necessidade de diligência em buscar a sabedoria. É interessante olhar para isso, irmãos, porque com muita facilidade nós queremos ser sábios sem trabalho nenhum. E nós vemos Salomão, então, falando para o seu filho, discípulo, que não é assim que acontece. Nós podemos perceber isso, irmãos, através da forma como ele inicia o 2º capítulo do seu livro. Esse tom exortativo que Salomão assume agora, nos versículos de 1 a 4, ele nos mostra que nós precisamos valorizar a preciosidade da sabedoria.
E a forma como valorizaremos isso é demonstrada justamente pelo nosso empenho e dedicação em buscá-la. Salomão descreve nos primeiros versículos, e ele usa 8 verbos em sequência para declarar a intensidade dessa busca. Salomão chega aqui nesses primeiros versículos e ele fala: aceite, meu filho, guarde no seu coração, meu filho, a palavra de sabedoria. Ouça, meu filho, incline o seu coração para as palavras de sabedoria, meu filho. Clame por ela, grite por sabedoria, procure, busque. São 8 verbos utilizados em 4 versículos que mostram a dedicação que é necessária por aqueles que querem buscar a sabedoria. Meus irmãos, essa exortação da parte de Salomão ao seu filho aqui, ela nos mostra algumas características. Quando ele utiliza aqui esses primeiros verbos aqui, no primeiro versículo, meu filho, aceite as minhas palavras e guarde no seu coração, traz a ideia daquilo que o salmista fala no Salmo 119, no versículo 11, quando o jovem quer saber como vai se guardar puro para o seu Senhor, e ele fala lá, olha, eu vou guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. A ideia de guardar aqui, a ideia de aceitar primeiramente, é uma ideia de receber com bom grado, com gratidão. É como se o filho estivesse aqui não questionando o porquê ele deveria receber, ou o porquê dessas palavras estarem sendo direcionadas para ele. Mas ele está recebendo, acolhendo a palavra de sabedoria do seu pai. E da mesma forma como eu falei, citando o Salmo 119, guardar no seu coração os mandamentos do Senhor traz essa perspectiva de um empenho da pessoa em buscar se saciar com a palavra do Senhor, com os mandamentos do Senhor. Deus direcionando a sua vida, dizendo para onde ele precisa caminhar, em que sentido, em que direção ele vai tomar o rumo da sua vida agora. Ele guardando a palavra do Senhor daria esse sentido, onde Deus está instruindo o caminho dele, porque ele obedece. Na sequência, vemos no versículo 2, aqui o primeiro verbo que aparece é ouvir. E a palavra ouvir no Antigo Testamento está diretamente ligada à recepção auditiva da pessoa, mas que é colocada automaticamente em prática. Alguém que não ouve simplesmente com o seu ouvido, mas que ouve com as suas atitudes. Porque está sendo direcionado por Deus, ouve a palavra de Deus, acolhe e recebe no seu coração, guarda de maneira prática no seu coração e, portanto, pode praticar aquilo que ouviu. Salomão chama o seu filho, então, olha, meu filho, ouça a sabedoria, dê ouvidos a ela, incline o seu coração. O Salomão aqui, ele vai falar sobre esse inclinar de coração, porque é algo extremamente necessário, irmãos. Não tem como nos achegarmos até o nosso Deus sem estarmos com os nossos corações inclinados para a sua voz. Por isso Salomão fala, meu filho, ouça a palavra de sabedoria, incline o seu coração diante do seu Senhor, se entregue diante dele. Percebam, irmãos, a quantidade, esses verbos colocados aqui têm o objetivo de apontar para essa dedicação necessária daqueles que querem buscar sabedoria. Salomão continua, e ele fala no versículo 3, clame e grite por entendimento. Peça discernimento da parte do Senhor.
talvez aqui, por isso é colocado no Novo Testamento, aquele que tem pouca sabedoria, peça ao Senhor. Tiago fala sobre isso. Peça a Deus, Ele é o dono da sabedoria, Ele concede graciosamente àqueles que pedem. Aqui a ideia é praticamente a mesma. Peça, clame, grite por sabedoria, por entendimento, para que você possa encontrar da parte de Deus essa sabedoria que é escondida daqueles que vivem na insensatez. Por último, no versículo 4, ele utiliza o verbo procurar e buscar com a ideia de mostrar para o seu filho: olha, meu filho, não vai ser moleza não. Você precisa se empenhar. Procure. Busque. Se dedique nessa tarefa de buscar sabedoria no Senhor. Meus irmãos, essa exortação da parte de Salomão aqui, ela é tão importante porque tem muita gente acreditando que sabedoria é que nem doença, que você pega aí parado no seu trabalho, na sua casa, que sabedoria é que nem vírus. Uma hora num dia você está bem, saudável, está correndo, está fazendo suas atividades normais, e no segundo depois você já foi acometido de virose e agora você tem toda sintomas que impactam na sua vida. Sabedoria não é assim, meus irmãos. Não é assim que funciona. Eu ficar parado com os braços cruzados, achando que eu vou ser acrescentado cada vez mais em sabedoria se eu não buscar. Salomão está falando para esse filho, discípulo aqui: meu filho, não é assim que funciona, não. Para você adquirir sabedoria, você tem que se dedicar. Não vai achando que só porque você vem na igreja final de semana que você é uma pessoa sábia, não. Não vai achando porque você visita e participa dos cultos normais, cotidianos da sua igreja, que você está sendo sábio, não. Porque você pode estar aqui sem o coração pensando em Deus. Você pode estar aqui pensando o quanto você poderia adiantar do seu dia de amanhã hoje, sem necessariamente cultuar a Deus. Você pode estar aqui por obrigação. Isso não produz sabedoria. Por isso Salomão fala para o seu filho: meu filho, preste atenção, sabedoria você não pega que nem doença, não. Você busca, você procura, você se dedica. Como eu falei na semana passada, Salomão falando para o seu filho, ele fala: quanto mais sábio, mais sábio. Porque quanto mais sabedoria você adquire da parte de Deus, mais capacidade você tem de conhecer o seu Deus e, naturalmente, maior é o seu desejo de continuar conhecendo. Pelo menos deveria ser assim. Da mesma forma aqui, sabedoria, meus irmãos, só é alcançada por meio de busca. Por meio de uma vida diligente da nossa parte em se dedicar a procurar a sabedoria. Acompanhem comigo, se você puder aí, abre em Jó, capítulo 28. Deixa a sua Bíblia marcada aí em Provérbios e abre em Jó 28. Eu vou ler do versículo 12 até o versículo 28, final do capítulo 28. Jó 28, do versículo 12 até o final do capítulo 28. Jó vai dizer assim a respeito da sabedoria. Vou esperar os irmãos terminarem de abrir. Jó 28, versículo 12 até o 28. Jó vai dizer assim, onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria.
ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada, nem com ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com o ouro puro. De onde vem então a sabedoria? E onde habita então o entendimento? Escondida está nos olhos de toda a criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou. Confirmou-a e a pôs à prova. Disse então o homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Percebem quão difícil é encontrar a sabedoria? Jó faz essa declaração aqui diante desse momento difícil da sua vida. Ele está aqui ainda conversando com aqueles amigos, mas aqui ele consegue enxergar, chegar à conclusão de que a sabedoria não é fácil de achar. O homem não consegue buscar a sabedoria por si próprio. E como nós vemos no final do capítulo 28, Jó vai falar: a sabedoria se encontra no temor do Senhor. Porque o Senhor é quem criou todas as coisas e é Ele quem faz prova da sabedoria. É Ele quem quem pergunta a sabedoria as coisas, porque Ele é o dono da sabedoria. Não existe sabedoria sem Deus, e nós vimos isso na semana passada, meus irmãos. Mas nós podemos perceber, então, que a Bíblia fala claramente que não dá para a gente viver de braços cruzados e achar que estamos adquirindo sabedoria. E entendam isso de uma maneira adequada, meus irmãos. Eu não estou dizendo aqui que sabedoria ela é encontrada por meio do esforço humano. De maneira nenhuma. Mas eu estou dizendo que a sabedoria ela é encontrada quando o homem se sujeita ao seu Deus em temor e quando ele busca diligentemente. E quando ele busca de maneira dedicada em sua vida. Porque às vezes, meus irmãos, nós agimos como os insensatos, mencionados em Provérbios, no final do capítulo 1 de Provérbios. Nós ouvimos a sabedoria sendo anunciada nas ruas, nós ouvimos a voz dela nos chamando, nos convidando a conhecê-la, e nós fazemos que nem eles, continuamos buscando o caminho da insensatez. Salomão fala para o seu filho, então: meu filho, preste atenção, porque não é fácil de adquirir sabedoria, não. Você vai precisar se dedicar, você vai precisar temer ao Senhor para poder se dedicar a buscar a sabedoria. Porque se você não temer ao Senhor, não vai haver dedicação. E se não houver dedicação, você nunca alcançará o caminho da sabedoria. Adquirir sabedoria, meus irmãos, não é fácil. E por isso Salomão direciona ao seu filho, exorta ao seu filho a agir de maneira dedicada. E é essa dedicação aqui que Salomão procura e exorta o seu filho a ter, que demonstra ainda mais o valor da sabedoria. Como nós vimos em Jó, a sabedoria ela não pode ser comprada por ouro.
ela não pode ser trocada por joias preciosas. Nenhuma joia no mundo, no universo, pode chegar perto do valor que a sabedoria tem. Então, a dedicação daqueles que buscam a sabedoria por meio do temor do Senhor é a que dá o valor à própria sabedoria. Porque a sabedoria vem da parte de Deus. E só podem buscá-la aqueles que conhecem a Deus. O valor da sabedoria é inestimável. E nós vemos então Salomão falando isso por meio dessa dedicação necessária para aqueles que querem buscá-la. E como se isso já não fosse o bastante, meus irmãos, percebam que Salomão, ele dá esse devido valor, ele atribui esse devido valor à sabedoria. E tendo isso em mente, nós vemos que Salomão vai falar sobre o valor dessa sabedoria também, por meio dos benefícios que ela promove na nossa vida. Salomão olha para aquelas pessoas que estão querendo buscar sabedoria, e ele consegue enxergar que o valor da sabedoria se encontra também no impacto que essa sabedoria tem nas nossas vidas. E por isso, então, ele vai utilizar dos versículos 5 a 11 para falar sobre isso. Mas o primeiro benefício que nós podemos enxergar da sabedoria, dando a ela o valor devido, é o conhecimento de Deus que é adquirido por meio da sabedoria. Salomão vai olhar ali e vai escrever nos versículos 5 a 8, dizendo da seguinte forma: olha, se você, meu filho, agir dessa maneira, de maneira dedicada em buscar a sabedoria, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha que interessante, Salomão vai falar para aquele filho, discípulo dele: meu filho, para que você possa adquirir conhecimento da parte de Deus, você precisa buscar diligentemente, porque somente assim você entenderá o que é temer a Deus. Parece algo meio estranho, né? Poxa, Paulo, mas para ter sabedoria, eu preciso temer ao Senhor. Mas eu só vou temer ao Senhor quando eu tiver sabedoria? Parece algo estranho, mas não é. Salomão tinha em mente justamente isso. É algo que não pode ser desvinculado. Sabedoria e temor ao Senhor não se divide. Não existe sabedoria sem temor ao Senhor. E não existe temor ao Senhor sem ser sábio. É isso que Salomão está descrevendo para o seu filho. Se você for sábio, você vai temer o Senhor. Você vai compreender de fato o que é temer ao Senhor. E esse temor ao Senhor vai dar a você conhecimento de Deus. Salomão está dizendo para o seu filho que o primeiro benefício aqui demonstrado por ele é esse conhecimento gerado pela sabedoria. É extremamente valioso poder conhecer a Deus, irmãos. Você é crente, se você entende isso e você já confessou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você consegue compreender a grandiosidade de Deus em se dar a conhecer para homens pecadores como nós. É extremamente maravilhoso. É inconcebível na mente humana poder saber que Deus, em toda a sua grandeza e perfeição, ele se dá a conhecer a um homem que é finito, limitado, pecador. É extremamente valioso saber disso. E Salomão fala para o seu filho: meu filho, eu quero que você entenda que essa busca por sabedoria, que deve ser dedicada, diligente, ela vai gerar benefícios para a sua vida ainda maiores que você não consegue mensurar. Um deles é poder conhecer a Deus. Nós só podemos conhecer a Deus por meio da sabedoria dada por Ele. Quando a gente olha para 1 Coríntios,
Paulo falando ali que o carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Somente aquele que é espiritual consegue discernir, aquele que é espiritual no sentido em que nele habita o Espírito de Deus. Somente esse que habita o Espírito de Deus que consegue discernir as coisas espirituais. Ou seja, não tem como conhecer a Deus sem que Deus antes nos alcançasse. Sem que Ele fizesse morada em nossas vidas antes. Porque eu, na minha vida, antes de Cristo Jesus, eu era incapaz, por mim mesmo, de olhar e conhecer a Deus. É impossível. Nós vemos então Salomão declarando isso. Na sequência ele fala assim, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Salomão, depois de falar desse benefício de conhecer a Deus, ele vai concluir que o conhecimento de Deus gera em nossas vidas também a proteção do próprio Deus que vem por meio desse conhecimento. Parece um grande trem que vem com vários vagões, um atrás do outro. Benefício maravilhoso que a sabedoria concede às nossas vidas. E Salomão, então, ele descreve isso. Meus irmãos, a sabedoria ela só pode existir de verdade na pessoa de Deus. Como nós vemos aqui no versículo 6 e 7. É Ele quem criou a sabedoria. Foi o Senhor, porque Ele pode dar a quem quiser. Além desse benefício, meus irmãos, o segundo benefício que nós podemos encontrar aqui, Salomão, ele separa ele aqui nos versículos 9 a 11. Porque além de beneficiar em nossas vidas, de beneficiar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento, conhecimento contínuo do nosso Deus, a sabedoria também nos traz benefícios na nossa vida social. Algumas vezes, irmãos, nós pensamos de maneira errada que a nossa vida espiritual não tem nada a ver com a nossa vida social. E está completamente errado. Porque se somos sábios espiritualmente falando, se temos um relacionamento com o nosso Deus, naturalmente a sabedoria por Ele concedida impacta nos meus relacionamentos sociais. E é isso que Salomão vai falar para o seu filho. Olha, meu filho, além de conceder tudo isso, que é o privilégio de poder conhecer ao seu Deus, a busca pela sabedoria também vai fazer com que você entenda o que é justo, direito e certo. Essa palavra já foi utilizada, essa expressão justo, direito e certo, correto, é utilizada também no capítulo 1, e ela é utilizada um pouco mais do que 17 vezes no livro de Provérbios. E essa é uma expressão que remete ao caminho do justo, lá de Salmo 23, que nos guia pela vereda da justiça. É esse viver justo e correto que ele está tratando aqui. Olha só, a sabedoria impacta na nossa vida diretamente, promovendo o entendimento do que é justo, direito e correto. E por isso nós aprendemos o caminho do bem. Por isso que nós conhecemos de fato o que é bem e mal. Depois, Salomão ele vai dizer no versículo 10, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável em sua alma. E ele encerra dizendo no versículo 11, o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Tal como ele encerra ali no versículo 8, falando que Deus guarda as veredas dos seus fiéis, agora ele
simboliza a pessoa de Deus por meio desse discernimento, que é sabedoria, aqui no versículo 11, falando, olha só, a sabedoria te guardará. Porque a sabedoria só existe em Deus. Ou seja, Deus te guardará nos seus caminhos. Salomão, ele está falando para o seu filho, filho, aprenda que essa sabedoria, ela impacta toda a sua vida. Ela não gera apenas conhecimento do hoje, do agora. Ela não gera conhecimento apenas de como você deve se portar diante de Deus. Ela não gera conhecimento somente de como você deve se relacionar com Deus. Não que essas coisas sejam pequenas. Mas ele vai falar, olha, a sabedoria impacta diretamente na sua vida social. Porque é somente por meio da sabedoria que você vai conseguir discernir aquilo que é bom, justo e correto. Somente dessa maneira você poderá viver uma vida socialmente que transmite a sabedoria de Deus. Meus irmãos, esses impactos que a sabedoria causa, por meio desses benefícios, mudam a nossa vida. A gente poderia continuar e nós veríamos mais duas áreas que impactam diretamente na vida do homem, no caso aqui do filho, discípulo, aquele que estaria lendo o livro de Salomão. Mas nós vamos ver elas duas na semana que vem. Uma continuação desse momento, onde nós vimos que ela fala sobre o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento espiritual, fala do nosso relacionamento social, mas a sabedoria também impacta diretamente na nossa vida moral. Nós veremos isso na semana que vem. Mas por hora, nós precisamos entender, Salomão está anunciando o valor da sabedoria. E qual é o valor, então, da sabedoria proposta por Salomão? Meus irmãos, é inestimável. Buscar a sabedoria não é que nem buscar conhecimento. Eu não posso buscar a sabedoria procurando lá no Google como ser uma pessoa sábia. Não é assim. Exige dedicação. Exige também discernimento, conhecimento da pessoa de Deus, porque impacta diretamente na sua vida e no seu relacionamento com Ele. Exige também da nossa parte a compreensão de que a sabedoria vai sim impactar a nossa vida social. Porque essa sabedoria é a verdadeira sabedoria. Não é um entendimento, não se trata de QI, não se trata de inteligência. Como nós vimos na primeira pregação em Provérbios, se trata de viver de maneira habilidosa, honrando o nosso Deus. É isso que Salomão está ensinando. E diante dessas coisas, eu queria propor 3 aplicações aqui para nós, para que possamos sair daqui desafiados a colocar algumas coisas em prática. Primeira coisa que eu consigo tirar de lição prática é que quem deseja algo extremamente valioso como a sabedoria, precisa dedicar a sua vida por completo em buscar esse tesouro. Precisamos, meus irmãos, ser pessoas que de fato reconhecem o valor de uma vida guiada pela sabedoria, a ponto de levar a sério essa busca. De não apenas começar a busca. De não, como eu falei aqui, o exemplo das crianças, passar os primeiros 5 minutos extremamente animados, buscando esse tesouro, e passou os 5 minutos poxa, quer saber de uma coisa? Está muito difícil alcançar. Não dá para ser assim. Precisamos levar a sério a busca pela sabedoria. Precisamos levar a sério
a necessidade que temos, todos temos, de buscar com dedicação a sabedoria. Porque sem a dedicação, nós não conseguiremos conquistar a sabedoria dada por Deus. A segunda aplicação que eu tiro é que a busca por sabedoria, ela sempre resultará em um conhecimento maior da pessoa de Deus. Pois a sabedoria consiste em obedecer a Deus. Meus irmãos, se nós temos buscado, se nós estamos sendo diligentes, dedicados na nossa busca por sabedoria, a nossa vida precisa resultar sempre num conhecimento maior do nosso Deus, num relacionamento mais íntimo. Se a sua busca por sabedoria não está resultando nisso, é porque você não está buscando a verdadeira sabedoria. É porque em algum momento você conseguiu desviar os seus olhos para algo parecido com sabedoria. E, portanto, não está gerando proximidade nem conhecimento maior da pessoa de Deus. Precisamos, irmãos, então, sair daqui com essa certeza nas nossas mentes, que buscar sabedoria precisa resultar nas nossas vidas um maior conhecimento da pessoa de Deus. E por último, a sabedoria de Deus, ela me faz ser capacitado para viver uma vida diante da sociedade de maneira capacitada, habilidosamente. Eu não sou simplesmente uma pessoa convivendo num padrão moral mais elevado. Não se trata disso. Mas se trata de uma pessoa que vive no padrão de Deus. E, portanto, a sua vida, ela é uma vida que está sendo vivida de maneira habilidosa. Impacta na vida da sociedade. Faz com que as pessoas reajam de maneira... Poxa, por que agiu assim? Porque a sabedoria de Deus foi concedida a nós. Não saber tudo o que Ele sabe, mas viver de uma maneira que o agrade. Isso é viver a sabedoria em nossas vidas. E naturalmente, irmãos, isso vai impactar a sociedade. Se nós, como igreja, nos propormos a cumprir com isso, nós perceberemos que a sabedoria de Deus impacta a nossa vida social, sim. Deixa as pessoas perdidas, sim. Porque ela olha atitudes de pessoas que querem viver de acordo com a sabedoria e não bate com o normal de uma pessoa. Por quê? Porque está vivendo debaixo da sabedoria de Deus. Meus irmãos, Salomão nos ajuda a responder a pergunta: qual é o valor da sabedoria? É inestimável. A sabedoria não tem preço. Portanto, meus irmãos, se a sabedoria é tão valiosa assim, se conseguimos compreender por meio das palavras de Salomão que a sabedoria de fato não tem preço, o que nós temos feito para buscá-la de maneira diligente? Ou melhor, o que tem nos impedido de buscar a sabedoria de maneira diligente? Precisamos responder essa pergunta, irmãos. Porque a vida de alguém que teme ao Senhor precisa evidenciar sabedoria. E a sabedoria evidenciada por essa pessoa demonstra que ela teme ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Ao término da oração, nós poderemos nos dividir em grupos e vamos estar orando uns com os outros. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Muito obrigado pelo privilégio de poder ler a Tua palavra, de poder aprender mais sobre ela. E Deus, a nossa oração nesse momento é que
possamos ser mais diligentes, Pai. Possamos ser mais dedicados na nossa busca por sabedoria. Porque conseguimos olhar para as nossas vidas e enxergamos que muitas vezes paramos com muita facilidade, desistimos de buscar esse tesouro extremamente valioso de maneira muito rápida. E nós não queremos ser assim, Pai. Queremos ser mais dedicados, mais disciplinados em buscar a sabedoria, Pai. Porque sabemos que o Senhor já nos alcançou com ela. E queremos cada vez mais ser sábios aos teus olhos, Pai. A verdadeira sabedoria demonstrada por meio do temor a Ti, que é evidenciada em nossas vidas por meio de obediência, Deus. E por isso também Te pedimos que o Senhor nos capacite a vivermos cada vez mais obedientes ao Senhor. Que as nossas vidas possam ser impactadas por essa sabedoria de tamanha forma que possamos evidenciar essa sabedoria em todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento pessoal contigo, Deus, no nosso relacionamento social com outras pessoas, sejam elas crentes ou não, mas que de toda forma a nossa vida demonstre uma vida de pessoas que estão vivendo segundo a sabedoria que o Senhor nos concedeu. Que possamos então, Senhor, ser comprometidos com essa tarefa. E que possamos buscar cada vez mais viver uma vida habilidosa diante do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos nos dividir em grupos.